Bom dia, igreja. Bom dia. É lindo contemplar o que Deus faz aqui nesse lugar. E o que Ele fará hoje. Amém. E o que Ele fará hoje. Creia nisso. Abra teu coração, abra teu entendimento. Não deixe que nenhuma preocupação, nenhuma aflição, nenhum medo, nenhuma angústia te atrapalhe nessa manhã. Você está no melhor lugar que você poderia estar. Eu vou ler aqui um pedacinho de João, está lá em João 3, o Evangelho de João. Diz assim a partir do versículo 16: Porque Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Igreja, feche seus olhos, curve a cabeça. Vamos fazer uma oração. Pai querido, nosso Deus Todo-Poderoso, obrigada, Senhor. Obrigada por esse amor que preenche todos os vazios do nosso coração. Obrigada, Pai, porque o Senhor trouxe a cada um de nós aqui na Tua casa. Obrigada porque nós cremos que o Senhor fez a cada um de nós de forma única, exclusiva, com digital única. Obrigada, Pai, porque nós somos filhos únicos. Senhor, abra os nossos ouvidos espirituais, que possamos receber a porção individual que o Senhor tem para cada um de nós aqui hoje. Nós já sentimos a Tua presença nesse local. Já sentimos o Teu Santo Espírito. Seus anjos já se acampam aqui, Pai. Queremos agradecer por essa igreja que tanto tem feito por nossas vidas, por nossas gerações. Essa igreja é Tua, Pai. Obrigada pela vida dos nossos pastores presidentes, Rodrigo e Flavinha. Abençoa, Pai, toda a família deles. Senhor, fale conosco. Esvazie-nos de nós para que possamos receber aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. É assim que nós oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Continua aí, Léo. Continua aí, você também. Feche seus olhos, feche. Continua aí. Continua pensando. Continua pensando. Se não for Jesus, o que adianta o teu dinheiro? Você não vai chegar no céu com o teu dinheiro. Continua aí pensando. Tudo que você estudou, todo o teu conhecimento, se não for Jesus, isso não vai te levar para o céu. Continua aí pensando. Continua aí pensando. Se você sabe o caminho do céu, nós estamos cheios de poder, de dinheiro, de conhecimento. Pastor, mas você não sabe quem eu conheço. Essa pessoa que eu conheço, ela pode muitas coisas. Ele é influente. Essa pessoa não sabe o caminho do céu. A gente fica cheio de tantas coisas, até da gente mesmo. E a gente não sabe onde é o caminho do céu. E com todo esse conhecimento, com tudo aquilo que a gente diz ser, com essa fé que a gente proclama, dizendo, eu tenho fé, eu conheço Deus. E você com tudo isso, de repente você lança uma palavra de maldição sobre alguém? Você não consegue ser amoroso o tempo todo com a tua esposa, você com teu marido? A gente não consegue ter a palavra certa com os nossos filhos.
movidos por sentimentos que nem eu nem você, a gente sabe onde é que estão, para que a gente venha a pará-los antes deles saírem da nossa boca. E de repente vem uma palavra tão maldita que a gente leva semanas, talvez meses ou a vida inteira para esquecer ou para fazer com que a pessoa te perdoe. Quão cheio a gente pode ser a ponto de não precisar de Jesus? Cheio da arrogância? Cheio da vaidade? Quão cheio a gente se torna para que a gente fale: eu não preciso de Jesus, eu não preciso da igreja, eu não preciso fazer parte disso. Muitos estão cheios de uma religiosidade tão grande que a própria religiosidade vai dizer para você que você não precisa de ninguém, porque você cumpre isso ou aquilo, porque você vem para esse lugar, como Deus nos entregou semanas para trás aí, 4 vezes por mês. Tá bom, Senhor, 4 vezes? Que fidelidade é essa? Que cheio é esse? Que a gente se enche tanto, que a gente diz não precisar de Jesus. Curva sua cabeça. Jesus, obrigado por tudo que o Senhor já fez. O Senhor já passeou. O Senhor já nos entregou, Senhor, cura. Eu creio. A gente está tendo tanto testemunho disso. Pessoas que estão sendo tão mexidas, estão sendo curadas, saradas. Pensamentos que estão saindo de dentro de nós, porque a Tua palavra vai entrando, e quando a Tua palavra entra, o mundo não fica no mesmo lugar. Que o Senhor continue falando com a gente nessa manhã e que a gente possa cada vez entender que da mesma maneira que a gente espera de Ti muito, que o Senhor também espera de nós. Enche o nosso coração hoje de sementes, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode bater uma salva de palmas para o Senhor. Podem sentar. Glória a Deus. Ei, que alegria. Não sei você, mas eu estou esperando os domingos. Eu estou esperando os domingos. Porque à medida que o Senhor vai nos entregando, não sei você, vou dizer de mim, à medida que o Senhor vai nos entregando, a gente vai nos preenchendo com aquilo que realmente está nos movendo. Muda um pouco. Eu vou esperar o teu silêncio. Muda um pouco aquele processo no qual a gente vem com a agitação do mundo, que não faz com que a gente entenda quem nós somos, ou por que nós estamos, ou quem nós seremos. Dúvidas e mais dúvidas que vão tomando conta da gente sobre o futuro. Dúvidas, muitas vezes, sobre passado, porque você começa a questionar por que você agiu daquela maneira e por que você não falou de outra. E isso vai fazendo parte da nossa atualidade. Entende por que a gente vai ficando pesado cada vez mais, que a gente vai se enchendo da gente mesmo? E você pode estar cheio, mas se não for Jesus, você vai continuar vazio. E esse processo no qual a gente vem aprendendo do Senhor, semana passada ele entregou sobre fé. O justo viverá pela fé. A gente viu Abacuque. Trazendo isso. A gente viu Paulo trazendo isso em Romanos 1,17, em Gálatas capítulo 3. Ei, glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida. E hoje a gente vai ver isso mais um pouco, porque uma coisa é a gente saber que o justo viverá pela fé. Tzadik bedanatoi rie. Quando a gente entende Abacuque dizendo isso, a gente entende que pela fé eu vou viver, pela fidelidade, pela lealdade, pela constância, sendo firmes no Senhor. A gente sai um pouco da fé no sentido de acreditar, e a gente já sabia disso. Vou trazer para você algo que é aqui, do modo terra. O que é um documento ou uma pessoa que tem fé pública? O que é? Um documento que você sabe que é fidedigno. Um documento que é verdadeiro. Um documento que você confia, porque alguém está dizendo na figura daquilo que ele está, em algum cargo,
ou de um documento que alguém assinou. Você olha aquilo e fala, isso tem fé pública. Então isso aqui é real, isso aqui é verdadeiro. Então a fé, nesse sentido de ser verdade, verdadeiro, que a gente pode confiar, também está aqui no modo céu, no modo terra. Só que quando vem da parte de Deus sobre nós, para que a gente entenda o que é essa fé que a gente precisa andar, o que é o justo viverá pela fé? É pela fidelidade de Deus? Deixa eu te dizer, não, porque Deus não vai mudar. A gente vai entender agora o pistes no grego, que Deus nos entregou na semana passada, que não é apenas um confiar algo autêntico como um documento que tem fé pública, mas algo autêntico que agora a gente passa a ser verdadeiro. Quem está entendendo? Não é mais a fé daquilo que Deus é, mas aquilo que agora Deus também passa a confiar em nós. Eita, e a gente tem um problema. Porque não é só sobre aquilo que a gente está vivendo. Quando a gente vai mastigando sobre essa fé, no qual eu, como justo, justificado por Deus, passo a viver, eu entendo que agora também Deus olhando para mim, dizendo, eu é que justifico ele, eu é que respondo por ele, eu é que paguei os pecados dele. Foi naquela cruz que eu morri. Enquanto a gente não entende disso, muitos vão buscando religião, até trocando de religião, mas continuam da mesma maneira. Não é porque Deus não é fiel, é porque a gente ainda não é. É porque você não entendeu que a fidelidade que Deus espera de ti é que você também ande a ponto dele confiar a você. E é por isso que a gente é provado. É por isso que Deus vai apertando cada vez mais para que a gente venha mostrar para ele, eu estou entendendo. Eu fui no culto, eu aprendi sobre isso, porque Deus não é um Deus que vai colocar a gente numa prova porque ele te dá a matéria antes. Deus é fiel. E quando Deus espera e nos coloca à prova, e a Bíblia diz que todos nós seremos provados, e aí você vai vendo o seu dia a dia. Você vai vendo esse dia que você não conseguiu os seus sentimentos, cheio de conhecimento, de amor, dizendo eu te amo toda semana para tua mulher, mas vem uma palavra aqui de dentro que você não consegue segurar e de repente, você solta uma palavra na tua casa que os teus filhos saem chorando, a sua mulher, e você para e fala, meu Deus, o que eu fiz? Se você fizer isso, senão você é tão cheio de si que você ainda vai falar que você tem razão. Quando a gente escuta as histórias, e eu também já vivi essas histórias, dizendo para as pessoas que me ouviam, dizendo assim, mas espera aí, sabe o que é, pastor? Eu vou te explicar por que eu falei isso. Não tem explicação no modo céu sobre por que você falou isso. A explicação é, você não é fiel. Deus te botou à prova e você não conseguiu ser aprovado. Eita, é difícil? Sozinho é. É por isso que cada vez mais ele vai nos atraindo. Cada vez mais existe um trono na graça no qual o Senhor vai dizendo as palavras, o Senhor vai pregando sobre a nossa vida, o Senhor vai confiando a nós mais conhecimento, não de quem você é, porque a lei já trouxe para a gente viu isso? A lei já trouxe para a gente que nós somos pecadores, falhos. No dia a dia, na nossa consciência, a gente sabe quem nós somos. Mentirosos, hipócritas, falsos, infiéis, idólatras. Assim nós somos. E é por isso, por conta de comportamentos que a gente tem, que Deus vai mudando algo dentro de nós para que a gente não se comporte como a gente se comportava. Por isso que não é uma religiosidade, é uma transformação. E essa transformação é aquilo que vai nos levar para que Deus olhe para a gente e fale assim, ei, eu confio em você. E cada vez que Ele confia na gente, Ele entrega mais para a gente, mais para a gente, mais para a gente. Porque o atributo que Ele é, leal, fiel, constante, firme, Ele passa habitando dentro da gente, a gente também passa a ser. Mas porque Ele habita. Nós sabemos quem nós somos sem Jesus Cristo. Por isso que a casa pode estar cheia. Mas se Jesus não vier, você não sabe nem aproveitar seu dinheiro. Você não sabe nem aproveitar o seu conhecimento, porque você vai trazer tudo para si. Quem é que não é egoísta aqui? Me permita, há um chip. Há um chip dentro de nós, do inferno. Lugares onde a gente não acessa, que isso vem, sabe, em gritos, em raiva. E é por isso que a Bíblia vem trocando tudo isso, e o Espírito Santo, quando ele habita, ele vai lá e desativa esse chip. Tchuf. Fruto do Espírito. Agora você vai amar. Antes você amava, sabe quem? Quem você tinha interesse em algo.
Agora você passa a amar alguém que você nem conhece. Antes você orava pela sua casa, para que tudo acontecesse ali. Daqui a pouco você está esquecendo da sua casa, porque tem alguém orando e lá no céu alguém já avisou. E te dá outro nome e outra casa para você começar a orar. Esse chip é o do céu dentro de ti. É o fruto do Espírito. É a fidelidade de Deus confiando a cada um de nós agora uns aos outros. Por isso que a gente vai formando agora o corpo da igreja. Por isso que a gente vai vivendo aqui e cada vez mais a gente vai entendendo sobre justamente isso. Uma fidelidade que não é mais de Deus. Eu vou viver pela fidelidade de Deus, mas Deus também, através daquilo que Ele espera de nós. E esse é o tema do culto, o que Deus espera de nós. O que Ele requer, a gente aprendeu, temê-lo, servi-lo, amá-lo, adorá-lo. Eu estou vendo já. E não preciso de uma visão, eu estou vendo pela fé que a igreja vai ser o maior coral que eu já escutei numa igreja. A gente está sendo movido, a gente está sendo, sabe? A gente já cantou essa música 10 vezes. Deus está colocando essa música, essa canção dentro de nós que é profética. Para pensar sobre isso. É profético e foi o próprio Deus que falou, vocês vão tocar todo o culto. Isso não é vontade minha, não. Experimente viver a vontade de Deus. Daqui a pouco você está profetizando isso, vem curar. Ei, vem curar, habita, vem mexer. E a gente vai sendo mudado, depois você fala, não, sabe o que é? Eu estou só indo para a igreja. A igreja é legal. Eu já escutei até assim, o pastor usa pulseirinha. Ao mesmo tempo fui eu e Léo. Léo, você está lindo, viu, Léo? Glória a Deus, viu, Dani? Foi eu e Léo um dia fazer umas compras e a menina olhou as pulseirinhas e olhou para mim e falou assim, meu Deus, não sei nem o que eu estou dizendo isso. Mas vamos lá. A mulher olhou as pulseirinhas e falou, eu sei o que é isso aí. Falei, o que é? É para tirar mal olhado, né? Falei, uau. Falei, tem mover do céu aqui. Aí chamei o Léo, falei, Léo, vem cá acompanhar isso aqui. Moça, repete para ele o que é essas pulseirinhas. Eu sei. Eu também faço isso de vez em quando. Eu tomo até banho de sal. Falei, e o que é essas pulseirinhas? Fala para ele. Não, é para tirar olho gordo. Aí na hora eu falei, olho gordo? Fiquei imaginando, né? Como é que é um olho gordo? Aí eu e Léo conversando, a gente conversa daqui, conversa dali. E ela diz assim, não, eu também sou da igreja. Falei, Léo, chega mais perto, Léo, que agora a gente tem que interceder aqui. Falei, como assim você é da igreja? Não, eu frequento a igreja. Falei, frequenta? Frequento. Falei, amém. Então deixa eu te dizer. Quem é o dono da tua vida a ponto de te proteger não é uma pulseirinha, gente. Não é o que estão dizendo pra gente sobre religiosidade. É o Senhor. Qual é a diferença? O que você está esperando? Que é isso que você ouviu? E vou mais além. E talvez pegue na gente, escute isso, eu estou dizendo de mim, tá? Conhecimento. Se não for o Senhor para administrar o conhecimento que você está tendo, eu vou dar um exemplo. Você que crê em Jesus, Jesus é o dono da tua vida, tudo que vai acontecer na tua vida, Ele já determinou, Ele já escreveu, a gente precisa só se posicionar. Lembra Léo trazendo aqui, que tinha que vir daqui para cá? Ainda tem gente andando assim, meio de lado aqui na igreja? Só precisa disso. E de repente você ainda está lendo horóscopo. Porque é aquilo ali que vai reger a tua vida. Conhecimento. Então todo esse processo no qual a gente vai vivendo, trazendo conhecimento, a gente precisa, além de estar num lugar, a gente precisa se tornar esse lugar. Por isso que não é a igreja, somos a igreja. Pessoas que vão sendo transformadas pelo poder do Espírito Santo, provadas para que sejam aprovadas, e o próprio Deus é que faz essa prova pela gente, não é só com a gente, porque Ele que habita. Então esse processo do justo viverá pela fé, agora a gente vai entender o que Deus espera de nós, que a gente também tenha essa fidelidade, que Ele passe a confiar em nós. A gente vai ler muito hoje, muito, porque a palavra tem poder. Diga assim, a palavra tem poder. Coloca, por favor, Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Olha o que ele vai dizer. Ano 67, depois de Cristo,
essa carta, que na realidade, a carta aos Hebreus, gente, muitos dizem uma carta, e eu olho e leio a carta aos Hebreus, não tem um escritor definido, alguns dizem isso, dizem outro, mas alguém escreveu essa carta, mas eu chego a dizer que ela é um sermão teológico escrito. Quando a gente lê, é uma exortação àquilo que Jesus é agora. A casa está cheia, mas se não for Jesus. Ei, eu estou vindo para a igreja, mas se não for Jesus. Ah, mas eu estou sabendo um monte de regras, mas se não for Jesus. Entende que o que vai funcionar, o que vai fazer funcionar tudo na nossa vida relacionado ao céu é Jesus. Foi Ele que morreu naquela cruz. Foi Ele que disse: está consumado, o plano perfeito. Aonde o Senhor envia o Filho unigênito, que se torna o primogênito, porque a gente agora passa a ser irmãos em Cristo, co-herdeiros dele, das coisas celestiais. Você já parou para pensar nisso? Nós somos co-herdeiros com Cristo. Co-herdeiros. E aí, dentro desse processo, vem... E ele traz dizendo assim: meu justo viverá pela fé. Aquilo que Abacuque disse. Zadik bermanato e isso tem um poder muito grande. Porque ao mesmo tempo que a gente olha para cima, Ele está olhando para a gente. Do mesmo tempo que Ele vai movendo a nossa vida, a gente também vai se movendo. A gente orou, a gente louvou isso aqui. Tiago fala sobre aproximar de Deus e Ele se aproxima da gente. Reciprocidade. Eu quero muito, eu espero muito, mas eu não faço nada. Deus espera de nós. Por isso é que as coisas, Flavinha trouxe, elas não vão mudando. Por quê? Porque tem algo dentro da gente que precisa ser mudado. Porque Deus não muda, nós é que mudamos. E quando o escritor aos Hebreus diz, ele fala assim: olha só, meu justo viverá pela fé. Se ele se afastar, porém, não me agradarei dele. Não é uma religiosidade, é um relacionamento. Se ele se afastar de mim, se ele não andar comigo, se eu não estiver naquilo que ele diz lá em João, ele orando por nós, oração sacerdotal de Jesus, João 17, ele fala que a gente vai ser um com ele. Então como é que ele vai se agradar se a gente não parte para cima para que a gente seja um com ele? Ele diz: se você se afastar de mim, eu não me agradarei. Imagina você, 4 dias na igreja e 27 afastado. Você cai nesse versículo? Eu acredito que você está vivendo ele. Pastor, tem que vir para a igreja todo dia? Claro que não. Mas se você passa a ser a igreja, você vai buscar ele na sua casa, porque a tua casa também vai ser igreja. Já parou para pensar o tanto que a gente erra fazendo coisas em casa que você não faria aqui? Tem algo errado? Tem. Porque aqui é santo, aqui é um altar. E a tua casa, o que tu quer que seja? Você espera que Deus habite lá, mas que lá não seja um altar, Ele não vai habitar. Você quer que Ele mexa na tua vida, no teu coração, mas se não for um altar, Ele não vai habitar. Por isso é que quando Jesus diz, naquela cruz, Ele fala: por que você me desamparaste? Por quê? Porque com o pecado nosso, que ali levado, Ele levou, Jesus, Deus se afasta dele, porque Deus não habita no pecado. E de repente a gente quer a fidelidade de Deus, mas a gente não quer ser fiel. Então o que Ele espera de nós agora é essa fé, que não é mais algo que eu sei, não é um credo, não é uma doutrina, mas é algo que agora eu passo a ser. Ele confia em mim. Vamos bagunçar a nossa mente. Pergunte para você: hoje, Deus confia em ti? Hoje, Deus confia em ti? Pastor, aperta um pouquinho mais, vamos lá. Eu não estou entendendo, eu acho que Ele confia. Confia? Então tá. A gente foi chamado para ser a noiva de Cristo. Se tiver algo que não é da palavra dentro de nós, a gente está sendo noiva de Cristo e amante do diabo. Isso agrada a Deus?
Entende como esse lugar, os santos, aqueles que estão separados para Deus, é para que Ele venha através do Espírito Santo, na fidelidade que é dele, que a gente também se aproxime dele, também em fidelidade, para que Ele venha mudar agora, nos transformar. Porque Ele espera, e aí nós vamos chegar em Tiago, quando ele diz que a fé, nós vamos trazer a fé naquilo que a gente é, para aquilo que agora é no modo terra, para que a gente possa ver essa fé. Não é mais a fé daquilo do justo que está lá em cima, mas a fé daquele que um ao outro vai olhar aqui e vai presenciar e dizer assim: ei, ele não é mais o mesmo. É a fé na prática, é a fé verdadeira. A Bíblia chega a dizer a fé salvífica, porque não basta eu dizer que eu sou, eu preciso me tornar. Se eu não me tornar aquilo que eu digo, é por isso, Flavinha falando aqui sobre adoração, a palavra diz: ei, eles me adoram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Adianta? Não. Quem que a gente está enganando? Deus? A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que a gente está enganando a gente mesmo. E qual é a função da gente estar aqui? É a gente ser confrontado, encorajando um ao outro, para que a gente venha a justamente ser aquele no qual Deus vai nos confiar, para quando a gente sair dessa porta, um bom testemunho da igreja a gente seja. Amém. Aleluia. Isso não é fácil. Isso não é fácil. E é por isso que esse plano perfeito, ele habita dentro de nós. E aquilo que ele é, a Bíblia diz isso. Aquilo que ele é, ele espera que a gente também seja. Sede perfeitos como o Pai é. Amém. Aos Filipenses, Paulo escreve, capítulo 2, versículo 5. Ei, tem a mesma atitude. Tem a mesma atitude de Cristo Jesus. Ele está dizendo que a fé que a gente diz, a fé que eu falo, agora precisa vir através das obras, através daquilo que eu passo a ser. E é essa aí a dificuldade nossa. Porque a confusão toda é aquilo que eu faço para alcançar o céu. Não é, porque a gente não vai alcançar. Agora, aquilo que eu passo a ser, eu alcanço o céu. Por quê? Porque não é uma obediência à lei. É uma obra que foi separada depois de salvo. Está dizendo, depois que Deus habita em ti, você não vai ficar o mesmo. Depois que habita o Senhor dentro de ti, novos comportamentos virão. Pega Paulo. Não adianta a gente dizer e a gente falar sobre fé, se Deus não olhar lá de cima e dizer, eu confio nele, a ponto de entregar algo, uma obra, entregar algo, uma mudança, entregar algo, uma transformação. É por isso que vai tendo mudança dentro das nossas casas. Relacionamento de pai com filho. Porque senão a gente vai perder tudo. Conhece alguém que já perdeu tudo? Eu conheci, eu quase perdi. Quando ele amarra e traz justamente dentro daquilo que a carta aos Hebreus, conectando o Antigo Testamento com o Novo, ele traz para a gente o tempo todo, e a gente vai vendo, mastigando, entendendo que não existe uma separação. Um é sombra, o outro é a luz, é aquela explicação daquilo que a gente não entendia. São os inimigos na forma natural, para depois os inimigos na forma celestial. A gente foi chamado agora para amar um ao outro e lutar contra potestades. Não é mais aqui, gente. Agora são potestades. E como é que você acessa isso? Espiritualmente. Confiando em Deus e Deus confiando em ti. Aí Ele confia para a gente a nossa casa, os nossos filhos. Confia o nosso cônjuge. Dizendo, ei, você vai ser um sacerdote. Você vai cuidar, você vai dar segurança. Você vai ensinar os seus filhos vão crescer dentro da tua casa, olhando para você e vendo o que é certo e o que é errado. Tudo muito perfeito. Mas se não for Jesus. Uau, se não for Jesus. A gente perde tudo. A gente perde tudo. Essa fidelidade é daqui para lá e é de lá para cá. Imagina. Passa rápido ou não passa? Meus 2 meninos já estão com 28 e 20. Passa rápido. Passa muito rápido. Seu casamento. Passa rápido.
Olha para o seu cônjuge. Ele mudou. Até o formato a gente muda. Até o formato, Vitor. Se você já é bonito assim, eu fico imaginando na época que a Lu falou sim. Aí Deus vai conservando a gente, vai fazendo com que, sabe, independente daquilo que não mais é como era, mas existe uma fidelidade para que as coisas deem certo. Uma lealdade. Você já desconfiou? Não é ruim, gente. Você escutar algo de alguém e você falar isso não é verdade. Ele está mentindo. Isso não é celestial, gente. Isso é carne, isso é terra. Isso é mundo. É os inimigos de agora. E para conquistar isso demora. Para você, sabe, estragar é rápido demais. Para as pessoas olharem e dizer: ei, eu não confio em você, você mentiu para mim. Basta uma mentira descoberta. Você pode mentir 100 escondida. Uma que te pegarem, já era. Esse é o preço que a gente paga por andar sem Cristo, sem a palavra, sem a gente ser verdadeiro, autêntico. Mateus 5, 17 e 18, essa conexão entre antigo e novo, coloca para mim. Jesus, quando ele vem, ele diz: não pense que eu vim abolir a lei de Moisés ou os escritos dos profetas, eu vim para cumprir. Eu lhes digo a verdade, enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá, até que todas as coisas se cumpram. Deus está colocando a gente à prova, dizendo assim: o que está escrito vai se cumprir. Você crê ou não? Eu estou dizendo. Você está dizendo que confia em mim, que crê em mim, que tem fé. E agora? O pior ateu não é o ateu que não acredita em Deus. O pior ateu é aquele que sabe quem Deus é e não se coloca para cumprir o que ele deixou. Porque aí você está dizendo para Deus: Deus, você é uma mentira, não é que você não existe. Você está dizendo para Deus: Deus, isso que está escrito aqui não vai acontecer. Por isso que Paulo fala: a gente vai estar lutando contra Deus. Quem é que quer? Só que a gente chega a esse ponto por algo que a gente chama de incredulidade, algo que a gente tem que trabalhar contra. Para quê? Para que a gente venha a crer. E quando eu começo a crer, é que as coisas vão começando a fazer sentido. É assim ou não é? Quando eu li as coisas no início, eu falava: é impossível viver isso. Eu fico imaginando os anjos chegando no trono, dizendo assim: Senhor, tem um abusado lá embaixo, um incrédulo, dizendo que é impossível viver isso que você escreveu. Aí de repente você olha para o lado e vê uma boa testemunha, alguém que verdadeiramente é a igreja, que tem fé a ponto de Deus confiar a ele. E aí você olha e fala: mas peraí, tem jeito. Eu estou vendo fulano, eu estou vendo Beltrano, a mudança agora. Olha a esposa como está sorrindo. Ela só chorava. Na minha casa acharam que era outra coisa. Quando a minha esposa começou a se arrumar, começou a ficar bonita, me chamaram numa festa e disseram: era a igreja que ela está indo? Não, pastor. Pastor hoje, na época não era. Não, Rodrigo. Falei: o que é? Outro dia eu dou testemunho, se você não sabe. Mas por quê? Porque a gente não acredita até o ponto da gente se colocar e olhar um para o outro. E quando eu comecei a presenciar que era possível, porque pessoas estão vivendo, ei, você está aqui para isso, para você viver. Você está aqui para isso. Por que o mundo está aí? Muita gente em muitos lugares e a gente aqui num domingo de manhã? Porque Deus nos chamou para viver isso. Para que Ele olhe e fale: ei, eu confio em você, Rodrigo e Beto. E cada vez que vocês se aproximarem de mim, eu vou entregar mais a vocês. E vocês vão ser objeto da transformação que o reino vem, que a gente ao longo da nossa vida disse: que venha a tua vontade, assim na terra como ela é no céu. A gente sempre pediu isso. Só que sem Jesus a gente pediu. Qual é o mal a erro? É a gente não entender ou não buscar na palavra o que é isso. E a gente é ensinado ou ensina: vão para a igreja, vão para a igreja, vão para a igreja.
4 dias na semana, Deus entregou, mudou alguma coisa? Eu não sei na tua vida, na minha não. Aí de repente, aquele que não se afasta, mas que mantém um relacionamento com ele, muda ou não? Olha pro Vitor, pro Léo, pro Renault. Não vou ficar sozinho nisso, não. As coisas vão mudando. Serginho, Léo, todos. Túlio, tá rindo aí, mas tu também tá. Tiago. Fica de pé, Tiago, por favor, de novo. 38 anos. Dá uma salva de palmas pro Senhor pela vida do Tiago. E aí, nesse processo da gente confiar e da gente também passar a ser confiável, Léo, vem Tiago e diz assim, Tiago 2, coloca por favor. Tiago capítulo 2, versículo 14. E aí a gente começa a ser chacoalhado naquilo que a gente diz ser, se realmente nós somos. De que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não a demonstram por meio das suas ações? A sua atitude, dizendo que acredita em Deus, que está na igreja, não bate. Não condiz. O que adianta você dizer isso? Se você não tem transformação, se aquilo que está acontecendo na sua vida não condiz com quem Cristo é. Porque um versículo que eu li uma vez me disse que aqueles que estão na igreja, a mesma atitude de Jesus Cristo é a que passa a ser e ter. Eita! Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Aí a gente coloca a fé no mesmo lugar de quando a gente colocava o dinheiro. O dinheiro vai me salvar. No conhecimento, eu conheço, eu tenho isso, eu tenho aquilo, já formei, eu tenho pós-graduação, eu estou tranquilo. Não, mas sabe quem eu conheço? Tiago está dizendo que a fé sem obras, a fé sem a modificação, a transformação daquilo que você era, por isso que nós somos ex alguma coisa. Porque Jesus vem para mudar, Jesus vem para transformar. O chamado é para a gente morrer e nascer de novo. Se você nasceu mesmo, você não morreu. Por isso que o batismo não salva. É outra religiosidade. Antigamente tinha que circundar. Aí ficava lá. Aí Paulo brigava com isso. Aí hoje, a gente não faz isso, mas acha que porque eu desci as águas, não, agora eu estou salvo. Não está. Porque a gente vai ver que a gente está alcançando o alvo da nossa fé. A nossa salvação. É o Senhor nos chamando para falar, ei, não se afasta de mim. Ande comigo, do meu lado. Eu vou fazer tudo por você, se você estiver do meu lado. Eu vou te ajudar, eu vou fazer você lembrar. O Espírito Santo, Jesus disse isso. Eu vou ao Pai, para que Ele envie o Consolador, o Espírito da verdade. E Ele vai estar com você por onde você for, fazendo você lembrar de todas as coisas, te ensinando todas as coisas. E aí Ele fala, ei, anda comigo. E as coisas vão acontecendo, porque a gente está com Ele. E andando com Ele é que a gente vai alcançar. Quer dizer, é um processo que a gente foi, está sendo e será. Por isso que Jesus foi, é e também será. A gente começa a viver essa eternidade. Não é mais o tempo cronológico. É o tempo de Deus, naquilo que Ele vai fazer na minha vida e na sua. Cada um num propósito. É muito lindo falar sobre isso. Qual é o propósito? Sim. Se a tua fé não te levar a mudar as tuas atitudes, a tua fé não pode te salvar. Estar na igreja não pode te salvar. Por isso é que Jesus nos traz, e está escrito que a gente chega no céu e fala, Senhor, falei no teu nome, profetizei, curei. Imagina isso. E Ele diz, não te conheço. Você não andava comigo, você andava sozinho. As coisas que você fazia era para você mesmo. Quem levava a honra, a glória era tua. Você estava fazendo para você aparecer. Realmente. Bate ou não bate com tudo que a gente vai vivendo e deixando para trás, porque se não deixar para trás o que a gente diz ser, nós não somos. E aí, através da gente, a igreja, que precisava crescer, e está crescendo, gente. Porque se a gente não fizer, Deus vai fazer. Por isso que a oportunidade, o privilégio de estar na igreja é incrível.
A igreja já existia antes da gente chegar, ou não? Já. Só que agora Deus, Ele nos dá a oportunidade de estar com Ele andando. Não se afaste, porque senão eu não vou me agradar de ti. Anda comigo, que você vai ver o que a gente vai viver junto. É assim ou não é? O que a gente está vivendo junto? É porque a gente está junto? Não, é porque o Senhor é conosco. Amém. E é isso que muda tudo. Vai para o 20. Mantém 2, versículo 20. Olha a fé sem obras, a fé sem ações. Isso aqui é muito incrível. Ele diz assim, deixa eu ler aqui. Vai acompanhando aí, tá? Tiago, capítulo 2. Olha que lugar ele vai levar a gente. Capítulo 20, botou aí? Versículo 20. Quanto à insensatez, vocês não entendem que a fé sem as obras é inútil? Não lembram, olha agora, que nosso antepassado Abraão, o pai da fé, foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar. Meu Deus, isso é muito forte. Como veem, sua fé e suas ações atuaram juntas. E assim as ações tornaram, olha agora, a fé completa. Obrigado, meu amor. Está em português aí? Como vem, sua fé e suas ações atuaram juntas. E assim as ações tornaram a fé completa. É aquilo que Deus está nos entregando com aquilo que agora eu passo a fazer, a ser. Completa. Não basta eu dizer, eu preciso me tornar. Olha agora. E aconteceu exatamente como as Escrituras dizem. Abraão creu em Deus e foi, assim, considerado justo. Olha agora. Ele até foi chamado amigo de Deus. Já pensou você andando na rua e as pessoas olhando e dizendo assim, ei, esse cara é amigo de Deus. Essa mulher é amiga de Deus. Não sei você, mas as pessoas não querem andar com a gente. Acham que a gente agora pirou. Só que quando aperta, liga para você orar. Já aconteceu isso? Eu não quero isso aí não, tem que virar crente. Virar crente, gente, é crer. É fé. Se você não virar crente, não é religião. Se você não virar crente, você não crê, você não tem fé. Você não confia no que está escrito. E nem ele, muito menos, naquilo que você diz ser. Como é que vai dar certo isso? Como é que a fé vai ser completa? Se eu aprendo, mas não coloco em prática. Eu estou dizendo, Deus, você sabe, mas isso aí eu não quero fazer. Isso aí eu não vou fazer. Quer apertar aí? Perdão é mandamento. Você precisa de Jesus ou não? Ah. Aí a gente fica anos sem falar com alguém. Pior. Além de não falar, você ainda fala mal dessa pessoa. E quando alguém vai dizer para ti, você fala assim, não, eu estou na igreja tal. Por favor, não diga mais que está nas gerações. Misericórdia. Porque não bate, gente. E isso é aqui, é na consciência, isso é aqui. Qualquer um, se fizer isso aqui, a gente vai ver que a nossa fé não é completa. E quando eu vejo isso, talvez agora você veja que lugar que você está até hoje. Quando eu entendo dessa maneira que eu falo, ei, eu preciso de Jesus. Porque sem Jesus eu não vou conseguir. Vamos passar por isso? Gênesis 22, vamos lá. Tiago trouxe isso lá de trás, conexão velho e novo. Gênesis capítulo 22. Se coloque nesse lugar. Se coloque nesse lugar. Vê. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão. Inene. Ele diz, eis-me aqui. Eis-me aqui. Deus falou, eis-me aqui? Tá bom. Você já disse eis-me aqui? Eu já. O que mais?
Se você disse, está dizendo que não disse, é pior para você. Por favor, eu posso não ter ouvido, mas Deus ouviu. Então continua aí sabendo disso. Eis-me aqui. Deus disse: tome seu filho, seu único filho. Não esqueça aqui em cima, versículo 1. Deus pôs Abraão à prova. Tome seu filho, seu único filho, Isaque. Olha, já começa o psicológico, né? Seu único filho, olha agora. A quem você tanto ama. Não precisava você saber disso, não. O próprio Deus te leva para esse lugar. Vem cá. Só para você não esquecer. O filho que você tanto ama. Olha onde ele vai levar a gente. E vá à terra de Moriá. Lá em um dos montes que eu lhe mostrarei. Vou te mostrar lá. A gente já precisa ir para lá saber. Os curiosos já ficavam por aí, né? O diálogo já não ia seguir. Ia ficar, não, Deus, me mostra. Senão eu não vou, não. Não, me mostra. Como assim? Eu vou sair para onde? Não sei que lado. Esquece que é conduzido. Paulo chega a dizer, ei, o Espírito Santo não me deixou levar para um lugar, mas me levou para outro. Ou o Espírito Santo te conduz, ou essas pernas não te levarão para o céu. E lá, em um monte que eu lhe mostrarei, vá. Não sei quando, eu vou te mostrar. Ofereça-o. Ofereça-o. Eu não estou entendendo, Senhor. Você ia fingir de bobo até hoje. Ia sair de Gênesis, você ia terminar Apocalipse dizendo assim, Senhor, eu não entendi. Ofereceu o quê? Você não disse. Ofereça-o como holocausto. Se o Rick não dormiu, quando ele precisava trazer uma palavra no dia seguinte, imagina Abraão. Porque a Bíblia diz, na manhã seguinte, você dormiria com essa? Você tinha que pegar o teu filho, único filho, e o Senhor ainda diz que você ama muito. Para no outro dia, Abraão dormiu, gente? Dormiu. Abraão dormiu. Amém. Abraão se levantou cedo e preparou seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e seu filho Isaque. Cortou lenha. O processo. Cortou lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. No 3º dia de viagem. Quem já tinha voltado? Quem já tinha voltado? Amém. Que a maioria nem ia, viu, Pri? Pelo que eu entendi aqui. Glória a Deus, Pri. Deus está te usando demais. No 3º dia de viagem, então eu estou indo 3 dias, depois de não dormir, levando meu filho, depois de ter cortado lenha. Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Fiquem aqui com o jumento, disse ele aos servos. O rapaz e eu, ok? Iremos mais adiante. Vamos adorar? Vamos adorar. Pode dizer aí comigo, vai. Meu Deus. Paulo diz que o que está escrito foi escrito para nos ensinar. Vamos adorar e depois voltaremos. A gente fala de adoração, você tem vergonha de abrir tua voz aqui com medo do cara do lado sair do espírito. É assim ou não é? A gente sabe, meu amor. É nesse lugar que eu quero que a gente vá, sabe? E Deus vai botar a gente à prova. Eu vou te contar como os irmãos são usados. Uma vez, muito tempo atrás, numa reunião. Posso contar, meu amor? Misericórdia. E se eu ainda estiver assim, por favor, misericórdia, amém? Numa reunião, nas igrejas, nas casas, igual o escritor aos Hebreus escreve. Estou lá, botamos um louvor e eu estou lá, na minha casa, gente. Na minha casa. Estou lá, adorando. Quando a gente terminou, uma irmã vira para mim e fala assim, Rodrigo, eu consegui adorar até a hora que você começou a adorar. Eu falei, não entendi. Igual a gente falaria aqui para Deus, Deus, eu não entendi. Pegar Isaque, acho que você errou o nome.
O nome do jumentinho não é Isaac, não. O nome do... E quando ela falou isso, eu parei e falei assim, mas peraí, dentro da minha casa, adorando o meu Deus, alguém está falando para mim que eu tirei ela do espírito? Pensa na próxima reunião, como é que eu gritava. Porque a adoração é isso. Moisés adorou dessa forma e a gente não abre a boca para louvar, para adorar. Deus sabe, porque Ele não está atrás do que sai daqui, ó. Ele está atrás do que está aqui, ó. Ele está atrás do que está aqui. Fiquem em paz. Mesmo que o irmãozinho, sabe, mude de lugar. Vai ver na outra semana, você vai olhar, ele está do outro lado aqui, ó. Não se preocupe, Deus está tratando ele também. Amém? Enquanto os dois caminhavam juntos, imagina essa despedida. Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaque. Ele próprio levou o fogo e a faca. Enquanto os dois caminhavam juntos, Isaque se virou para Abraão e disse, pai... Sim, meu filho, respondeu Abraão. Temos fogo e lenha. Meu Deus. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Versículo 8. Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho. Respondeu Abraão. E continuaram a caminhar juntos. Imagina a tortura. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar ao templo, arrumou a lenha sobre ele, em seguida amarrou seu filho Isaque. Eu não chego nesse lugar. Quem chega? Olha onde Deus nos leva, gente. Sobre a lenha, então pegou a faca para sacrificar o filho. A nossa mente não alcança, tá? Não se preocupe. Nesse momento, mas entenda o que Deus está nos dizendo. Nesse momento, o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, aqui estou. Ele continuou dizendo, Inene, eis-me aqui, aqui estou. Respondeu Abraão, não toque no rapaz, disse o anjo, não toque no rapaz, não lhe faça mal algum. Agora sei que você teme a Deus de fato. Não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho. Meu Deus. Será que é só uma fidelidade que a gente espera de Deus? Será que essa fé não tem que ser movida para que Deus também confie a nós algo a esse ponto? Agora vamos passar? Se você chegou até aqui, continua comigo. Se você não chegou, depois você procura um dos atalaias e pergunta como é que terminou. Amém? Mas vamos mais. Lá, vamos voltar. Hebreus capítulo 11 vai falar dessa fé. Meu Deus, isso aqui é para bagunçar aquilo que você tem como conhecimento. Hebreus capítulo 11. Coloca aí também. Versículo 17. A gente viu o que Abraão fez. Agora vamos chegar no que Abraão pensou. Tamanha era a confiança que Deus tinha nele e ele em Deus. Olha o que diz o escritor aos Hebreus. Pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a sacrificar seu único filho. Deus em primeiro lugar. Embora Deus lhe tivesse dito, Isaque é o filho de quem depende a sua descendência. Concluiu que, meu Deus, concluiu que, se Isaque morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta. Não era aquilo ali que ele estava fazendo. Ele estava fazendo aquilo ali porque ele acreditava em algo além daquilo ali para ele estava botando para ver algo que Deus disse. Ele estava colocando aquilo ali como diz assim, Senhor, eu quero ver aquilo que é impossível para mim, isso aqui é possível. Meu Deus. Quem foi para esse lugar? A gente para lá falando assim, meu Deus, é absurdo, matando o filho. Abraão não estava ali não, Abraão estava Deus devolvendo ele. Abraão estava dizendo assim, ei, faz isso para você ver o que eu vou fazer. Abraão dizendo.
Eu sei o que Deus vai fazer. Eu vou fazer isso aqui, Deus vai me devolver depois. Porque o que Ele faz é muito maior do que isso aqui que Ele está me pedindo. E a gente fica assim, ó, não querendo fazer aqui. Se Abraão tivesse lá trocado o nome, não tivesse andado 3 dias, cortado lenha, ele ia viver isso? Ele ia estar escrito aqui? Eu te pergunto, se uma nova Bíblia, o teu livro, o livro da tua vida, está sendo escrito, vai estar desse jeito? Deus falando assim, esse aí eu confio. Deus dizendo assim, ei, anjos, e a gente vai chegar lá. Ei, anjos, você viu o que eu fiz? Porque nesse plano perfeito, os anjos estão ao nosso redor. Eles nos ajudam. A Bíblia diz que os anjos vão estar, ó, de olho em nós. Para quê? Para ver esse plano perfeito, porque só Deus sabe. Então, cada hora que Deus se revela para a gente, os anjos também estão gritando, santo, santo, santo. Porque é dessa maneira que eles vão conhecendo o plano de Deus. Vamos entender isso? A fé, ela precisa mover a gente. Passa por Romanos, abre aí para mim, por favor. Romanos 3. Vou mexer nisso aqui no Léo, para o Léo ficar... Glória a Deus. Léo ama isso aqui. Léo leu 696 vezes o livro de Romanos. Portanto, somos declarados justos por meio da fé. 3:28, por favor. 3:28. Portanto, somos declarados justos por meio da fé e não pela obediência à lei. Paulo estava dizendo àqueles caras, dizendo assim, ei, não é o que está escrito que você vai ter que fazer que vai te salvar. Você pode até se tornar obediente, mas não é a obediência. Aí Paulo estava dizendo o quê? Porque agora, aquilo que vai te mover já não é aquilo que você faz, é aquilo que Deus é. Então, a partir do momento que eu sou salvo, agora não é mais uma obediência, é uma obra. Quem está entendendo? Por isso que a obediência vai te levar, sim, a um lugar de ser obediente e ser excelente, mas continua não sendo salvação. A obediência, você vai viver promessas, princípios, vão estar ali, todo bagunçado ali. Pra gente, para Deus está tudo no lugar. Só que, quando Paulo traz, fala, não é isso. Agora entenda, e aí ele vai dizer Efésios, vai lá, por favor, Efésios 2. Aí ele vai para a igreja e traz, por isso a gente tem que ser igreja, isso aqui está tudo escrito para a igreja. Por isso que a gente não entende, enquanto a gente não é igreja. Vocês são salvos, Paulo diz, capítulo 2, versículo 8. Efésios, capítulo 2, versículo 8. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé, da fidelidade, minha contigo e tua comigo, porque a gente vai estar com Ele andando, senão Ele não vai se agradar. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. A salvação é só de Deus. Pastor, mas eu tenho que entrar com essa fidelidade? É o que Deus espera de nós. Porque se Ele está dizendo e a gente não está fazendo, que salvação que você quer? Se você não está querendo andar com Deus aqui, o que você vai fazer no céu? A diversão que está te levando para longe de Deus aqui não tem no céu. O que você vai fazer lá? Para onde a gente estava indo? Entende que não é religião, é conversão. Entende que o caminho que a gente ia andando, até essa palavra alcançar o nosso coração, era um caminho de morte, a Bíblia diz. Mas uma conversão, um retorno, faz com que agora eu ande para o caminho certo, ao lado de Deus. Porque se eu me afastar, Ele não vai se agradar. E essa obra, ela vai vindo para quê? Vamos seguir. Muitos param no 8. Não é uma recompensa. A salvação não é uma recompensa. Para que ninguém venha se orgulhar. Continua humilde naquilo que Deus está confiando a ti. Continua humilde. Eu estou cheio de dons. Pastor, eu estou tendo visão. Eu olho, eu estou orando em língua. Continua humilde. Isso... 10. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus. Para quê? Propósito, todo mundo pergunta de propósito.
a fim de realizar as obras, as boas obras, que ele de antemão planejou para nós. Você não sabia, então não é seu. Se agora a gente vive essa nova vida, se agora essa obra que a gente passa a ser uma obra-prima, as coisas dando certo na minha casa, a palavra sendo dita certa, o perdão sendo liberado, aqueles dias que eram de afastamento agora vão diminuindo, e vai invertendo. Antes era 28 dias sem se falar, cônjuges, para 3 falando no mês. Aí isso vai invertendo. O quê? A palavra, as boas obras que ele já praticou. Por quê? A sua casa precisa ser um bom testemunho daquilo que ele é. Você precisa ser fé e obras. E quando ele diz, de antemão planejou, ele está dizendo, não tem nada contigo, é tudo comigo. Salvação e fé. O que eu digo que ele é, ele também espera que eu seja. E é essa fé, junto com salvação, é que Pedro diz, a gente já está fechando, 1 Pedro. Obrigado, meu amorzinho, te amo demais. 1 Pedro, capítulo 1. Olha isso, versículo 3. Olha como é que Pedro traz isso. Salvação e fé. Fé e salvação. Aonde é que elas vão se conectar? Quando aquilo que agora eu passo a ser. O templo, pastor, não vem com essa não. Deus não habita em templos com mãos humanas. Eu sou a habitação do Deus vivo. Misericórdia. Misericórdia. Entenda isso. Você está cheio de conhecimento, mas se Jesus não vier, você não vai entender nada. Eu não entendia nada, ninguém entende nada se não for o Espírito Santo. Porque a salvação é um dom dele. É algo que ele nos dá. Vamos ler isso. Como é que Pedro traz? Olha agora. Todo louvor seja dado a Deus. Pedro dizendo, primeira carta de Pedro. O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Cara, isso é muito lindo. Por sua grande misericórdia, ele nos fez nascer de novo. Por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Não tem religião. É Jesus Cristo, Jesus Cristo. Onde você for ler, vai estar Jesus Cristo, Jesus Cristo. Dentre os mortos. Olha agora. Agora temos... Você está vivendo por isso. Agora temos uma viva esperança. Olha a promessa. E uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda, que não se deteriora, guardada, presta atenção nisso. Você tem que estar ombro a ombro com o Senhor. Guardada para vocês no céu, por meio da fé que vocês têm, Deus os protegerá, andando lá dele, com seu poder, até que recebam essa salvação pronta para ser revelada nos últimos tempos. Não confia agora não. Confia em Deus, não na salvação, confia em Deus. Ele é que vai fazer com que a gente chegue nesse lugar. Ele é que está guardando isso, colocando a gente à prova, para que a gente ande com ele, mostrando que assim como ele é, nós também passamos a ser. Olha agora. Portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora. Isso aqui vai em qualquer casa. Portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Para quê? Elas mostrarão que a sua fé é autêntica. Abraão, o pai da fé, pai de multidões, aquele que recebeu a promessa para a gente estar nesse lugar. Elas mostrarão que sua fé é autêntica. Como fogo prova e purifica o ouro, assim a sua fé está sendo experimentada. E ela é, olha o que Pedro diz, muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará, fé e obras, bom testemunho, isso resultará, Beta, em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Para a gente. Embora nunca o tenham visto, vocês o amam. Lembra dele falando para Abraão, o teu filho, que você tanto ama? Aí ele coloca para a gente, aquele que você ama, pergunte, você ama? Você ama? E ainda que não o vejam agora, creem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa,
pois estão alcançando o alvo de sua fé, a sua salvação. Olha onde ele vai nos levar. Aleluia. Até mesmo os profetas, olha o tempo que a gente está. A aliança de Jesus, Hebreus 7:22 vai dizer isso. A nova aliança, uma aliança superior, uma aliança muito melhor. O tempo que nós estamos agora. Pedro diz, até mesmo os profetas queriam saber mais sobre essa salvação e investigaram a respeito quando profetizaram acerca da graça preparada para vocês. Olha agora. Buscavam descobrir a que tempo ou ocasião se referia o Espírito de Cristo, que neles estava, ao predizer o sofrimento de Cristo e sua grande glória posterior. Lembra dos anjos? Olha o que os anjos estão vivendo junto com a gente. Essa alegria não é só nossa. Esse plano perfeito entre igreja, céu, terra, passa pelos anjos. Foi-lhes dito que suas mensagens não eram para eles, mas para vocês. E agora essas boas obras lhe foram anunciadas por aqueles que pregaram, pelo poder do Espírito Santo enviado do céu. Pensa nisso. É algo tão maravilhoso que até os anjos anseiam observar. Imagina o dia que você converteu. Imagina os anjos. Tiagão, imagina o anjo indo para o céu falando, Senhor, eu vi o dia que o Tiago moeu lá. Eu vi o dia da cirurgia, que o Senhor tirou aquele coração de pedra. Senhor, ei anjo, avisa lá. Sabe quem virou? O Léo. O Léo deve ter saído em jornal celestial para tudo é lado. Os anjos esperando o que Deus está fazendo. Os anjos olhando para a tua casa e dizendo, Senhor, mexe, trabalha, tira essa dureza. Os anjos, além de ti, ali do lado, dizendo assim, perdoa, perdoa. E sei lá, movido, o Espírito Santo perdoa, perdoa. Mas você não pega o telefone e não liga. Os anjos esperando para ver o mover de Deus dentro dele. Para dizer, ei Deus, tu és incrível. E a gente vai se pegando, sabe? Se apegando na nossa religiosidade, dizendo, não consigo. Não consegue mesmo. A partir de hoje você entenda logo isso. Pare de falar que você não consegue, porque você não consegue. Mas é o Senhor habitando em ti, os anjos esperando o mover de Deus dentro da gente. É isso que vai fazer com que a sua casa não seja a casa que era, porque já está começando a transformar. Em nome de Jesus. Os anjos é algo tão maravilhoso que até os anjos anseiam observar. Eu fico imaginando Deus falando assim, isso é meu. Espalha aí. Vou visitar o pastor Ricardo hoje. Ricardo Durão. Mudo. Eu fiquei sabendo que o Ricardo falava 6 meses depois de conhecer. Ele ia para minha casa toda semana. Fazia assim. O primeiro abraço que eu dei nele, ele chega e fez assim. E Deus falando, é hoje. Avisa aí. Imagina o tanto de anjo naquele dia. A glória era tão grande que o Ricardo caiu de cara. Não é meu, não, é dele o testemunho. Obrigado, Ricardo. Paf! Os anjos dando glória a Deus. Dizendo assim, Senhor, não existe dureza para ti. Não existe passado para ti. Perdão dos pecados faz a gente viver o novo de Deus. Por isso que Jesus falou, ei, mas peraí, fazer andar? Vocês estão olhando aí? Ei, é perdão dos pecados. É isso que vai fazer arrependimento. É que vai fazer com que Deus, naquilo que tu é duro, naquilo que você não consegue, as coisas vão passando, sabe, a ser tão fáceis. Com luta sim. Mas a Bíblia fala que a gente vai ter prazer nisso. E entre os prazeres de Deus e do mundo, Santo dos Santos. Quem já experimentou, deixa eu te dizer, não quer estar em outro lugar. Não quer. Não quer.
é tão maravilhoso que até os anjos estão observando. É tão maravilhoso, que a gente perde a hora até do almoço. É tão maravilhoso. Quando Paulo, vamos terminar agora. Vamos de novo. Vai brincando. Capítulo 3 de Efésios. Vamos confirmar isso. Capítulo 3 de Efésios. Versículo 10. Os anjos. Olha o plano perfeito. Você, olha o plano perfeito. Diga assim: eu, igreja e Deus. Eu, igreja e Deus. Efésios capítulo 3. O plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, anjo, demônios, céu, inferno, todos eles na expectativa da revelação dos filhos de Deus. Aqueles que vão receber a palavra, aqueles que vão olhar e falar: Senhor, nada mais me prende aqui, eu quero estar contigo. E ele diz que o plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais por meio da igreja. Por meio da igreja, por meio dos santos, aqueles que estão separados, por meio do corpo, aquele no qual eu, como cabeça, Cristo dizendo, vou conduzi-los, por meio da igreja. Não é religião. Olha agora, as muitas formas da sabedoria divina. Uau! As muitas formas. O plano de Deus é mostrar cada vez mais uma sabedoria que a gente não conhece, que os anjos não conhecem. A expectativa dos anjos nas nossas casas, olhando o que Deus vai fazer. Pensa sobre isso. Pensa sobre isso. Fique de pé. Por favor. Feche seus olhos. Quero que você escute isso agora, para a gente entender. A fé sem obras é morta. A fé sem obras, a fé sem o Senhor, a fé sem Jesus, a fé em uma religião, a fé nela mesma, no dinheiro, isso não vai dar em céu, em lugar nenhum. Pastor, mas isso é muito antigo. Será que é assim até hoje? 1960, Estados Unidos. Um cara levantado por Deus, chamado Martin Luther King Jr. Lutando, tentando se posicionar, segregados, separados de uma sociedade, de uma cultura, como a Flavinha falou. Aqueles homens começaram a gritar: ei! Ei! E o pastor Martin Luther King, movidos por isso, aquele movimento dizia assim: ei, não tem ninguém aqui que é inimigo. O inimigo não é derrotado com o mal. O inimigo precisa ser transformado. Quando ele traz isso, ele une aquela turma, prepara aquela turma, Vitor, para que eles apanhassem calado. Se isso não for o Senhor, isso também não é humano. A história conta que aqueles homens entregavam os braços para aqueles cachorros deslacerarem os braços. E eles não reagiam, eles davam outro. Buscando serem irmãos. John Lewis. 1960 está longe, pastor. John Lewis andou com Luther King. Morreu agora em 2020. Domingo Sangrento, 7 de março de 1965, esse homem
Apanhou tanto que a cabeça dele ficou sangrando numa ponte nos Estados Unidos. Foi levado, socorrido. Quando ele melhorou, ele falou: vamos lá que eu quero sangrar de novo. Isso não é humano. Isso é o Senhor falando assim: ei, não é com mal. Não é com uma palavra, não é gritando, não é brigando. E esse homem foi para lá de novo, dizendo assim: ei, eu vou sangrar quantas vezes, o movimento é de paz. Vocês podem me bater, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Eu não sou como vocês. E em 2020 esse cara morre. Congressista americano. Eles colocam ele num caixão, num carro, e vão para essa mesma ponte passar com agora o corpo em uma homenagem por aquilo que ele era. A fé sem obras. Ele nunca teria vivido isso. A fé sem obras nunca vai fazer a gente viver o que a Bíblia diz que a gente tem que viver. O que a gente está esperando? O que a gente está esperando? Feche seus olhos, eu quero ler isso para ti. Fique do jeito que você quiser, do jeito que o Senhor está ministrando na tua vida, tá? Você tem liberdade nesse lugar. O apóstolo Paulo diz assim, e é dessa maneira que eu queria que a gente encerrasse agora. Ele diz: quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai. E oro ao Pai, o Criador de todas as coisas, nos céus e na terra. Peço que da riqueza de sua glória Ele os fortaleça com poder interior por meio do seu Espírito. Então Jesus Cristo habitará nos seus corações à medida que vocês confiarem nele. Aleluia. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Toda a glória seja dada a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. 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 Esse apelo hoje, você não vai sair do seu lugar, mas eu quero que você, numa atitude, para que o Senhor confie em ti. Talvez você nunca fez isso, como você vai fazer agora. Mas eu estou chamando agora, eu e você, para que a gente se coloque nesse lugar agora e dizer: Senhor, a partir de agora, confia em mim. A partir de agora, Senhor, não me olhe como você me olhava antes, enquanto eu vinha para cá, pensando as coisas, ou o que tem para trás com o meu nome. A partir de hoje, Senhor, eu decido. Confia em mim. Eu vou dar conta da minha casa. Eu vou ser a auxiliadora do meu marido. Eu vou honrar meus pais, filhos. Ei, filhos, honrem seus pais.
Senhor, confia em mim que eu vou ensinar os meus filhos o caminho certo. Confia em mim que da forma natural, se eu chegar primeiro no céu, eu vou ter a certeza que a minha família vai chegar atrás de mim. Fecha o olho, eu quero orar por ti. Senhor, glórias te damos nesse lugar, bendizemos o teu nome, obrigado pela tua palavra. Essa palavra que nos sacode, essa palavra que nos confronta, mas também essa palavra que faz com que a gente venha a entender quem nós somos e quem tu és. Essa palavra que mexe tanto ao ponto da gente não querer mais ser como nós somos. Mas toda transformação, Senhor, ela não vem por uma obediência. Toda transformação vem pelo teu Espírito que habita em nós, pela tua misericórdia que nos alcança, pelo arrependimento, pela graça, pelo teu favor imerecido, Jesus. Que o Senhor possa esquadrinhar cada coração aqui, Jesus, agora. E que hoje, assim como o Senhor nos entregou Jesus, como uma nova aliança superior, melhor, que a gente também, a partir de hoje, Senhor, em nome de Jesus, que a gente venha entregar a Ti, Senhor, o nosso melhor. Que aquilo que a gente tem de pior, Senhor, seja colocado diante de Ti, para que o Senhor venha curar, sarar, libertar, para que a gente possa, assim como a gente tem olhado para Ti e Te buscado, que o Senhor possa nos ver, Senhor, como você viu esses heróis da fé de Hebreus 11, confiando a nós situações, olhando aí de cima e dizendo assim: Ele é reto aos meus olhos, Ele é reto aos meus olhos, ela é reta aos meus olhos. Que a gente ande assim, Senhor, em nome de Jesus, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Ei, olha. Aleluia. Receba aqui, Senhor, meu perfume e minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar no seu rosto. Aleluia, Jesus. Fui perdoado logo que te vi. Aleluia. Todos os meus tesouros vou derramar diante. Aleluia. Adore. Eu quero meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Aleluia. Aleluia. E aqui nesse lugar a gente começa também a aprender sobre as coisas do Senhor, naquilo que Ele espera de nós. É o culto de hoje. Não da forma como Abraão, colocando ali Isaac, mas hoje a gente vai ver mais uma família colocando os filhos diante do Senhor. Queria já convidar aqui Nando, Rê, Nandinha, Aninha, Isabela. Glória a Deus. Vem também. Tem mais gente, não tem? Meu Deus, olha aqui. Vem cá, pastor, vem cá me ajudar.
Olha. Ei, princesa, cadê? Vem, vem, vem. Rafa, Ronaldo, vem todo mundo, vem. Ei, princesa, tudo bem? Essa aqui desceu as águas no último batismo, gente. Pedi uma palavra para ela, ela disse salvação, pastor. Glória a Deus. Bem-vindos. Bem-vindos, bem-vindos. Bem-vinda. Meu Deus. Vem cá, fica aqui pertinho. Glória a Deus. Olha aí. Fidelidade. Lucas 2 mostra Simeão, o Espírito Santo, a Bíblia diz, olha a condução do Espírito. Lucas 2 fala que o Espírito levou Simeão até a igreja, porque naquele dia Jesus ia ser apresentado. O Salvador, o Messias, estava chegando. E Deus tinha dado uma promessa a ele, dizendo assim, você não vai morrer enquanto não vê isso acontecer. E ele naquela expectativa, Deus leva ele, o Espírito Santo conduz ele até o templo. E ele tem o privilégio, gente, de pegar Jesus nas mãos e apresentar Jesus à igreja. Uau! Nossa mente quase não vai lá, né? Pensa esse dia. E hoje, com tudo isso que está sendo falado, trazido, 10º culto, Deus nos levando, sabe, para um lugar realmente de fé e obras. Fé. Aprendendo, alinhando e colocando em prática. E hoje está aqui. Quem está sendo apresentado, Deus já conhece, mas Deus espera, viu, Nando? Eu fico imaginando os anjos assim agora, observando, falando, Senhor, lá nas gerações hoje, tem um nome que agora vai ser conhecido também nos céus, por aquilo que eles estão fazendo, como obra do Espírito Santo dentro de vocês. Sem o Espírito Santo a gente não faria isso. Vem cá, princesa. Meu amorzinho, vem cá. Princesa pode ter sido você também, tá? Meu Deus. Puxa um pouquinho. Olha. Gente, esperem, como as promessas, esperem o testemunho. Esperem o testemunho. Mas, falei semana passada, e vou dizer de novo, mais um testemunho de milagre vestido de branco. Assim Deus tem feito. Se a gente não estivesse na igreja, a gente não sabia. E uma das coisas mais tristes que eu vejo é quando a gente vem, uma pessoa movida para esperar algo de Deus, e quando você fala, Deus pode te curar, você crê nisso, por ela não escutar testemunhos. O creio, pastor, é um creio tão longe, que Deus pode se manifestar, pode, mas o que Ele espera é que a gente presencie isso, que a gente viva isso, e a igreja é o lugar disso. Então hoje, fica ali do lado deles, diante dessa igreja dos céus, da terra, essa família linda, apresentando mais esse milagre. Ei, Nando e as 4 mulheres. Glória a Deus pela sua vida, viu? Fico imaginando os anjos. Deve ter mais anjos na sua casa do que na minha, olhando isso, falando, uau, que responsabilidade, que lindo. E assim como essas duas, vem uma aqui, Nando, vai ser mais fácil, viu? Vou te falar por quê. Porque essa aqui já vai ser o exemplo para essa aqui. Essa aqui já vai ser o exemplo para essa aqui. Porque vocês dois decidiram viver pela palavra. Vocês dois estão colocando diante do Senhor a vida de vocês. E isso tem movido a ponto do céu literalmente chegar em forma de milagre dessa forma. Eu preciso perguntar a vocês, já sabendo, mas que os anjos que estão aqui, que eles também venham ouvir. Nando e Rê, vocês diante dessa igreja, vocês mantêm o compromisso, assim como foi com essas duas, de ensinar essa princesinha. Eu quero pegar ela. Segura aí.
Fica mais aí para não cobrir os pais dela. Cadê o Maurício? Maurício, fica aqui na nossa frente, fica. Pode vir, por favor. Nando e Rê, vocês se comprometem diante do Senhor e somente para Ele a ensinar essa princesinha os caminhos dele. Vocês se comprometem a ser o exemplo e a referência de evangelho, de palavra, com que ela vai primeiro aprender? Vocês hoje estão colocando ela diante do Senhor para que os propósitos do Senhor se cumpram na vida dela. Mas Deus espera. Eu quero trazer aqui Mateus 19 para vocês, quando Jesus diz assim: deixe-me vir a minhas criancinhas. E hoje, quando eu estava pensando sobre essa princesa, eu estava falando assim: meu Deus, como os pais, eles impedem as crianças de conhecer Jesus através do testemunho deles. Mas que na casa de vocês, em nome de Jesus, que vocês sejam o maior testemunho de evangelho para Isabela. Que vocês possam todos os dias revelar a ela o Deus que vocês servem. E que a cada dia essa casa seja um lugar de bênção, de milagre, de paz e de alegria. Amém. Em nome de Jesus. Segura aqui, princesinha. Quero que você ore. Pai, em nome de Jesus, aqui está a menina dos teus olhos, Senhor. A tua princesa, Senhor. Aquela que tu escolheu, Pai, para vir como descendência do Nando e da Rê, que foi gerada no ventre da Rê. E que desde o dia, Pai, que o Senhor a colocou como uma semente no ventre da Rê, nós temos presenciado os propósitos que o Senhor tem para a vida dela, o chamado que o Senhor tem para a vida dela, através de cada milagre que o Senhor realizou e escreveu na história da vida da Isabela. Nós consagramos a Isabela a Ti, Senhor. Nós apresentamos a Isabela não apenas aqui na Tua igreja, mas nós apresentamos a Isabela no céu, Senhor, para que todos saibam o Teu poder, para que todos contemplem a Tua majestade. Aleluia. E nós declaramos, Senhor, que a Isabela, ela é uma profeta de nações. Amém. Ela é inspiradora de multidões. Aleluia. E que o caminho dela será trilhado por um caminho de adoração ao Senhor. E através da Tua filhinha, muitas sementes de milagre transbordarão em corações. Amém. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Aleluia.